Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom poder ter você aqui novamente no nosso canal. É sempre motivo de alegria, é sempre motivo de satisfação para nós, a nossa equipe de educação, a equipe de educação da Igreja Batista do Parque Rio Branco, saber que você está aqui mais uma vez juntamente conosco, nos prestigiando, acompanhando todo esse material que nós temos produzido com tanto carinho para que seja acessível a você. Bom, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos e nós vamos dar continuidade e hoje nós falaremos a respeito da lição número 3, que tem como título Mantendo o Foco em Deus. Só lembrando que a nossa revista é a revista Palavra e Vida, é a revista que tem regido o nosso trimestre e ela tem como título principal Recomeçar, um grande desafio. Bom, e hoje o texto escolhido como texto base para a nossa lição se encontra lá em Esdras, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Eu vou estar lendo conforme está aqui no slide, e os irmãos podem ir acompanhando aqui ou acompanhar nas suas versões, aí nas suas Bíblias pessoais. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Meus irmãos, só lembrando mais uma vez, o título da nossa lição de hoje é Mantendo o Foco em Deus. E o nosso estudo hoje se propõe a mostrar que nós, como cristãos, quando recebemos alguma missão dada por Deus, nós precisamos fazer de tudo para que a missão que foi dada seja cumprida da melhor forma possível e da melhor maneira possível. Tudo que nós vamos fazer precisa ser feito com excelência, precisa ser feito com qualidade. E para que as coisas aconteçam dessa forma, sejam executadas da melhor forma possível, com o máximo de entrega, de forma a agradar a Deus, uma coisa não pode faltar, e essa coisa é foco em Deus. Nós não podemos perder de vista o foco nas coisas que são do alto. Meus irmãos, logo no tópico de número 1, o primeiro destaque que o autor faz na nossa lição, ele vai falar a respeito de ser, mas não pertencer. Meus irmãos, nos textos, nos livros de Esdras, no livro de Neemias, se nós formos reparar alguns detalhes que dizem respeito ao rei Ciro e ao rei Dario I, nós vamos encontrar algumas semelhanças e nós vamos acabar sendo influenciados por uma ideia errada, quando nós não temos uma total consciência de que nós somos, mas nós não pertencemos. Prestem bem porque o autor colocou dessa forma. Se nós formos olhar a história de Dario e a história de Ciro, nós veremos que os dois reis estavam empenhados em ajudar o povo na retomada a Jerusalém, na reconstrução do muro, na reconstrução do templo. Todos eles estavam empenhados para que isso se tornasse uma realidade. Porém, o texto nos deixa claro que alguns dos motivos pelo qual eles autorizaram essa retomada, a
Primeiro momento, se assim podemos dizer, é que eles estavam preocupados com as cargas tributárias, recolhimento de impostos. Outros textos nós também veremos que, apesar deles serem reis pagãos, eles queriam que o povo de Israel adorassem ao Deus deles, e ao mesmo tempo eles tinham o pensamento de que, ao adorar o Deus de Israel, o povo de Israel adorar ao Deus vivo, eles seriam também abençoados de alguma forma. Então o povo adora lá em Jerusalém, e ao mesmo tempo a ira de Deus não se acende sobre o reinado ou sobre esses reis que eram pagãos. Eles queriam receber bênçãos também. Então não era simplesmente a vontade deles de deixar o povo embora. Tinha alguns motivos por trás. Mas, como eu disse, a primeiro momento nós poderíamos pensar assim. Mas nós estamos falando a respeito de nós não pertencermos a esse mundo, ou não sermos desse mundo. E quando nós olhamos para a história do retorno do povo de Israel a Jerusalém, nós começamos a ver que, apesar de Ciro e Dario serem pagãos, eles foram usados por Deus para que Deus cumprisse os seus propósitos, os propósitos divinos, por meio de Ciro e Dario, para alcançar o povo de Israel de alguma forma. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, para que os propósitos dele sejam cumpridos. E aqui nós começamos a tirar uma lição importante a respeito desse acontecimento, desse fato. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas nós pertencemos agora como novas criaturas, resgatados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos participantes do reino de Deus. Então nós estamos aqui, mas tudo aqui é passageiro. Tudo que nós fazemos aqui é visando a glória eterna, aquilo que será revelado por nós, por Deus na eternidade. Porém, nós como cristãos só conseguiremos cumprir os nossos propósitos aqui na terra quando nós entendermos que nós não devemos priorizar as questões terrenas. Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós não podemos priorizar as questões terrenas, e essa é uma das formas de nós lograrmos êxito em cumprir a missão que nos foi dada por Deus. Pensemos se nós focássemos demais nas coisas terrenas, olhando para a situação do povo de Israel e o que eles estavam passando naquele momento. Se eles estivessem preocupados com as questões terrenas, eles poderiam pensar da seguinte forma: por que eu reconstruiria os muros, reconstruiria o templo? Por que eu sairia de onde eu estou e acataria o decreto de Ciro, de Dario, para retornar à minha terra, se eu sei que eles têm interesses por trás disso? Se eu sei que tem intenções políticas por trás disso, que tem intenções pessoais por trás disso? Mas o povo de Israel, que foi tocado por Deus, e alguns textos vão falar a respeito disso, alguns dos que foram tocados por Deus retornaram à sua terra, nem todos retornaram. Aqueles que foram tocados entenderam que tinha algo muito maior, e eles conseguiam entender, visualizar muito mais do que os nossos olhos conseguiam ver naquele instante. Alguns poderiam visualizar as coisas terrenas e as motivações por trás do decreto daqueles reis, mas o povo de Israel via além. Eles queriam cumprir aquilo que Deus tinha proposto no coração deles, e naquele momento era ser abençoado por meio daqueles reis pagãos, e as bênçãos de Deus vinham ao povo de Israel por meio daqueles reis, e eles conseguiam ver além disso. Eles conseguiam visualizar algo que era muito maior do que aquilo que era simplesmente terreno. E se eles não tivessem essa visão, se eles não conseguissem visualizar dessa forma, visualizar as coisas dessa forma, de uma forma bem consciente, eles não conseguiriam cumprir a missão deles naquele momento. Outro tópico abordado pelo autor, falando em relação a manter o foco em Deus, é nós termos o entendimento
de que Deus tem uma missão para seus servos. E eu colocaria da seguinte forma: Deus tem uma missão para cada um de vocês. Para manter o foco em Deus, é necessário nós termos consciência de que Deus tem uma missão para cada um de vocês. Olha o que a revista vai nos dizer. Quando a gente olha para o propósito de reconstrução do templo, ou seja, a busca da glória de Deus que havia sido perdida no meio do povo, porque a glória de Deus era simbolizada pelo templo, o templo simbolizava a glória de Deus, porque era lá que o povo oferecia sacrifícios. Quando nós olhamos para toda essa obra de reconstrução, de restauração por meio de cada um dos personagens envolvidos, nós conseguimos visualizar que cada um teve uma participação importante nesse processo. E o autor vai apontando aqui, a partir de Esdras. Esdras teve uma participação importante na reconstrução dos muros e das reformas religiosas. Neemias teve grande influência junto ao rei Artaxerxes. Zorobabel foi um grande líder civil, um grande líder cívico. Ele auxiliou muito as pessoas na construção, na execução da obra de restauração do templo. Josué tinha um papel importante como sacerdote, como líder espiritual. Zacarias e Ageu como profetas que falavam da palavra de Deus. Ou seja, cada uma dessas pessoas tinha um papel distinto naquela obra de restauração do povo de Israel. E como o autor falou, Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós, como servos do Senhor, como servos do Deus Altíssimo, cabe a nós descobrirmos, conhecermos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Quanto mais cedo nós descobrirmos o nosso propósito de vida, mais cedo nós tomaremos posicionamentos, criaremos estratégias, pediremos a Deus métodos para que tudo isso seja executado segundo o agrado dele. Então, enquanto mais cedo nós soubermos qual é o nosso propósito de vida, mais nós trabalharemos em prol desse propósito. E não há como falar de outra forma que não seja a respeito da glória de Deus. Nosso maior propósito de vida é agradar a Deus, é buscar a glória de Deus, é fazer com que Deus seja conhecido. E nós, como cristãos, não temos outra missão que não seja essa: anunciar o nome de Deus, chegarmos a Ele por meio da fé, vivermos junto a Ele. Esse é o nosso maior propósito de vida: agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E tem um exemplo que eu gosto de dar. Cada pessoa recebe um dom. Alguns recebem mais, alguns recebem menos, mas todos os cristãos recebem pelo menos um dom. E se você hoje, fazendo parte do corpo de Cristo, não buscou saber qual é o dom que Deus te deu, provavelmente você não está executando bem esse dom. Então, na sua igreja há um buraco, há uma deficiência, há algo que não está sendo feito porque o seu dom não está sendo colocado em prática naquela área que Deus quer que você trabalhe. Por isso o autor nos diz: nós temos como cristãos uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós, e quanto mais cedo nós descobrirmos, mais nós nos engajaremos e daremos andamento, continuidade, para que nós possamos edificar o corpo de Cristo na qual nós estamos inseridos localmente. Meus irmãos, no nosso tópico de número 3, o autor, falando ainda a respeito de manter o foco em Deus, expõe algo que ele julga ser necessário para aqueles que querem continuar mantendo o foco nas coisas que são do alto. E quando nós falamos em relação a executar os planos de Deus nas nossas vidas, o autor vai dizer, no nosso tópico de número 3, que é necessário nós identificarmos os opositores dos projetos de Deus para nós.
Meus irmãos, pode parecer uma brincadeira o que eu vou falar, e de fato é uma brincadeira, mas que acaba servindo para a nossa reflexão. Os irmãos já escutaram aquele ditado que diz: filho feio não tem pai. Prestem bem atenção, filho feio não tem pai. O que o ditado quer dizer? Quando o filho é feio, o pai não assume o filho. Quando o filho é feio, o pai não quer. O filho quer filho bonito. E o que isso traz de reflexão para a gente? Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão caminhando bem, estão funcionando, estão se desenvolvendo, está tudo muito bonito, todo mundo aparece, todo mundo chega junto, todo mundo quer participar, todo mundo quer estar próximo. Isso acontece nas nossas vidas, isso acontece nas nossas igrejas, e isso aconteceu também com o povo de Israel na sua retomada lá da construção do templo. Enquanto aquele povo voltava, enquanto tudo estava em ruína, não havia nada, mas assim que aquele povo pegou o decreto, colocou debaixo do braço, retornou à sua terra natal e começou a reconstruir os muros, reconstruir o templo, isso logo chegou ao ouvido dos opositores do povo de Israel. E isso é o que o texto vai nos dizer. Adversários de Judá e Benjamim resolveram tomar partido daquilo e resolveram se intrometer naquela construção. Olha o que o texto vai nos dizer em Esdras 4:2. Deixai-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Azar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Meus irmãos, como eu falei, é bem provável que... Claro que o texto não vai dizer dessa forma, mas nós tentamos imaginar e a revista nos faz essa aplicação. Não foi simplesmente o fato deles terem tomado partido e quererem participar daquela construção, mas nós tiramos disso lições para nós, lições preciosas para nós. Às vezes, aqueles líderes poderiam estar passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma instabilidade no seu meio, no meio do povo, em relação aos materiais, em relação à relação do povo com o rei. Então pode ser que aquele povo que era objetor daquele processo de construção pudesse intrometer, não para fazer bem, mas para fazer mal aquilo tudo que estava acontecendo. E o que nós tiramos de lição para nós em relação a isso? Às vezes nós passamos por instabilidade, por situações difíceis, situações adversas, e nós tentamos deixar que pessoas entrem na nossa vida, pessoas nos auxiliem de alguma forma, pessoas que aparentemente se preocupam com as nossas questões, mas nem sempre toda ajuda é bem-vinda. Nem sempre aqueles que vão entrar na sua vida vão ser para edificar juntamente com você ou fazer que as coisas caminhem para frente. Às vezes pessoas vão entrar e fazer com que as coisas caminhem para trás, pessoas que vão nos destruir ao invés de nos edificar. Mas uma coisa é fato para nós: quando Zorobabel e Jesuá olhou para aquilo tudo, viu aquele povo falando, eles logo detectaram que alguma coisa não estava certa, e eles acertadamente tomaram a decisão de continuar a obra sozinhos e não aceitarem aquela ajuda vinda daqueles povos que eram inimigos declarados de Judá e Benjamim. Mas como é possível eles terem tomado a decisão certa? E o autor nos expõe através do discernimento espiritual. Foi através do discernimento, que é um dom dado por Deus, que é uma capacitação dada pelo Espírito Santo a nós, que fez com que tanto Zorobabel quanto Jesuá compreendessem que tudo aquilo que estava acontecendo não era para o bem,
mas era para o mal. Se fosse por vontade própria, provavelmente eles aceitariam ajuda, mas por eles estarem sendo influenciados pelo Espírito Santo e terem discernimento espiritual, eles conseguiram enxergar o que estava por trás da intenção daqueles povos, daquelas pessoas que ofereceram ajuda. Meus irmãos, concluindo a nossa lição, o autor faz um apanhado de tudo que ele expôs e que é necessário para nós como cristãos, para nós não perdermos o foco, principalmente na nossa tentativa de executar a missão que Deus nos dá, missão esta que é para glorificar o nome dele. E o autor fala que para não perder o foco é preciso ter consciência da nossa missão. Meus irmãos, quanto mais cedo nós soubermos, quanto mais cedo nós descobrirmos qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão, mais cedo nós iniciaremos esse processo para que ela seja concluída da melhor forma possível. Para não perder o foco é preciso saber que encontraremos opositores na nossa frente. Nem sempre as nossas decisões serão aceitas por todos, nem sempre será agradável a todos, nem sempre pessoas entrarão na sua vida para somar. Mas fato é, nós precisamos ter consciência de que por mais que a caminhada seja longa, por mais que a missão nos seja dada e nós iniciemos essa missão, nós encontraremos pessoas para tentar nos derrubar, pessoas para nos destruir. Mas é colocarmos o nosso olhar na cruz, olharmos sempre para frente e sempre avançarmos, sabendo que o Deus que nos chama é o Deus que nos mantém de pé, é o Deus que nos capacita. Para não perder o foco é preciso ter discernimento espiritual, isso não vem de nós. Isso é uma capacitação dada pelo Espírito Santo, então se você não tem, peça. Peça, porque Deus concede àqueles que têm tido debilidade nessa área na sua vida. Em quarto lugar, para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas sábias. Nós precisamos ter discernimento espiritual. E é só dessa forma que nós conseguiremos fazer o que Deus quer que nós façamos e continuar ao mesmo tempo mantendo o foco nas coisas que são do alto, não olhando para pessoas, não olhando para circunstâncias, mas mantendo o foco em Deus e naquilo que Ele tem preparado para nós. Eu agradeço a sua presença e eu espero você na semana que vem para mais uma lição aqui, nesse mesmo lugar. Que Deus te abençoe.